Eu saí de casa e falhei com a palavra ao meu filho. Eu disse assim para ele: papai vai pregar e volta já. Tá? E eu disse para minha esposa, acho que eu comentei com minha esposa, minha coluna está ardendo. Eu sofro da coluna e ela não dói, ela arde, ela está queimando. E eu disse: eu vou pregar e vou para casa. Mas aí chegaram para mim e disseram assim: você vai ser o segundo a falar, beleza? Depois disseram: você vai ser o terceiro a falar, tá bom? E eu agradeço a Deus porque eu não poderia sair daqui sem ouvir vocês dois. Eu quero pedir uma coisa, aliás, eu quero pedir duas coisas a vocês dois. Diego e Ana Paula, não é isso? Eu quero pedir que vocês continuem dando esse testemunho por onde vocês passarem. Muitos meninos e meninas precisam ouvir o que vocês têm a dizer. E a segunda coisa que eu quero pedir a vocês: me emprestem um passador de slide só. Essa é a segunda coisa. Mas a primeira coisa, por favor, continuem falando o que Deus fez na vida de vocês. Os irmãos aqui dessa igreja sabem que eu amo histórias reais. Eu acredito em milagres. Deus já me fez ver alguns e Ele já fez alguns na minha vida. E quando eu vejo meninos da idade de vocês, quando eu digo meninos, porque eu sou 10 anos mais velho que vocês, gente, tá? Quando eu vejo meninos da idade de vocês que escolheram estar ao lado de Jesus, eu creio que há um Deus no céu que conduz a vida da gente. Amém. Porque por nossa própria conta nós vamos para a destruição. Eu fiquei muito feliz pela organização dessa vigília, pelos temas aqui abordados. Parabéns. Parabéns pelos vídeos muito expressivos, pelas músicas aqui apresentadas, né? Agora eu tenho medo porque disseram assim, né? O melhor fica para o final. E agora eu estou com medo que foi dito. A culpa foi sua, viu, Letícia? Você falou isso 2 vezes, tá? Põe para nós aqui o nosso tema, por favor. Eu prometo que eu não vou demorar, tá? Eu sei que vocês têm... O nome dela não é Letícia? É Lívia. Lívia, perdão. Eu tô falando, chamou ela de Letícia, eu peguei. Tá? Então qualquer coisa você se entende com eles, tá? Mas... eu quero tratar com vocês um tema, eu quero ser bem breve com vocês. Eu prometo que antes das 3 da madrugada a gente vai para casa. Tá? Pediram para eu falar um pouquinho com vocês sobre reavivamento e reforma e eu escolhi um tema que para mim é pertinente. E aqui está no telão para nós: removendo os obstáculos ao reavivamento. Bom, a imagem fala por si só, né? Algumas pessoas estão caminhando por aí na vida espiritual e não percebem que elas estão em meio ao perigo. Problemas estão à nossa frente e a gente acha que está tudo bem. Aquela sensação, aquela falsa sensação de segurança acaba anestesiando nossos sentidos espirituais de tal forma que o mundo está acabando ao nosso redor e a gente acha que está tudo beleza, né? E quando não é só aquela música, pode cair o mundo, estou em paz. Tem gente que não está em paz e acha que está em paz. Mas como o reavivamento e reforma não é uma moda, okay? É dito para nós, irmãos, uma informação novinha em folha. Acabou de sair do prego. A Ellen White acabou de escrever. Ela escreveu isso quando, irmãos? 1902. Alguém aqui é desse tempo? Salatiel? Não, né, Salatiel? Não, né? Nem tanto assim, né? Mas olha o que ela diz, ó. Oi? Está de 47, né, Salatiel? Olha o que a Ellen White nos diz, ó. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Agora ela explica para nós. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Não estamos falando da mesma coisa. Agora ela explica para nós. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Dá para ser mais claro? Não dá, né? Estava morto espiritualmente, agora passa a viver. Seguia uma vida cristã que era de mais ou menos, agora de plenitude. E ela continua dizendo: ao passo que reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Uma coisa depende da outra. É claro, para que haja reforma, primeiramente é preciso um reavivamento. Aquele relacionamentozinho meia boca que alguns se acostumam a ter com Deus e nunca experimentam a plenitude da presença de Deus, tá? Isso precisa mudar. Isso é uma necessidade minha e sua. E Deus, ele é plenamente generoso e ofereceu o seu melhor a nós. Eu fico muito encantado com isso. E nós falamos tanto de chuva serôdia, chuva serôdia, né? Mas naquela música que fala de chuva de bênçãos teremos, a gente diz assim: gotas apenas nós temos. E tem gente que quer se afogar com gotas, né? Diz assim: tá tudo ótimo, podia ficar melhor. O melhor de Deus, ele está por vir. E esse melhor de Deus só virá quando a igreja de Deus buscá-lo de maneira mais impactante para a sua própria vida. E aí sim acontece um reavivamento da verdadeira piedade. E como consequência natural desse reavivamento, uma reforma. Pecados são abandonados, vidas são transformadas, milagres acontecem.
e nós veremos a plenitude do poder de Deus em nossa geração. Ellen White vai além, veja o que ela nos diz. Outra informação novinha em folha, de 1887. Olha que novidade. Alguns acham assim, não, mas a igreja é baseada em modismo, né? De 3 anos para cá, desde que o pastor Ted Wilson assumiu a Associação Geral, se fala de reavivamento. Mentira! Nós falamos de reavivamento e reforma desde sempre, amém. Desde que surgiu o primeiro adventista no mundo, se fala de reavivamento e reforma. E veja o que a Ellen White nos diz. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é o que, irmãos? É a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. E ela acrescenta, buscá-lo deve ser nosso primeiro. Irmãos, eu não sei o que é que você pensa. O Anderson já havia lido esse texto aqui com vocês. Foi isso, Anderson? Né? Também. Ele leu esse texto com mensagem escolhida, foi isso? Né? Eu tirei aqui da Review and Herald. Mas eu não sei o que você pensa quando você vê esse texto. Eu sinto até uma certa arrogância da nossa parte quando a Escritura diz assim, buscá-lo deve ser nosso primeiro trabalho. Então, o que ela está dizendo para nós? Se eu não buscar, eu vou impedir. E existe alguma coisa que você possa impedir de Deus atuar? Existe um texto sagrado que diz assim, Deus falando, agindo eu quem impedirá? É claro que Deus, na sua supremacia, Ele pode fazer todas as coisas sem o meu auxílio. Ele não precisa de minhas mãos, Ele não precisa de meus pés, Ele não precisa do meu cabeção de cearense, Ele não precisa da minha voz, Ele pode fazer tudo sem mim. Mas Deus, Ele ofereceu à sua igreja um privilégio que Ele não ofereceu a ninguém. Ele ofereceu uma sociedade à sua igreja. Ele disse, olha, eu posso todas as coisas, mas eu escolho trabalhar através de vocês. E aí nós temos, infelizmente, a prerrogativa de ajudar a Deus. Por favor, não ache isso arrogante, tá? Mas nós temos a prerrogativa de ajudar a Deus ou atrapalhar a Deus. O pastor Antônio mencionou aqui as escrituras no livro segunda carta de Pedro, capítulo 3, quando diz que a maneira como nós esperamos o Senhor deve ser a maneira de apressar a vinda do Senhor. Só que a letargia que muitos vivem, parece que eu quero que Jesus volte na geração dos meus bisnetos, né? Eu quero que Jesus venha. Então a Bíblia diz assim, Ellen White diz assim, buscar esse reavivamento. Agora, irmãos, o meu tema com você é tirando do caminho as barreiras, reconhecendo que há impedimentos, barreiras, reconhecer as barreiras ao reavivamento. Como eu vou buscar esse reavivamento? Eu convido você a abrir a Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Eu quero ler com você um texto bem dramático, capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, quero ler com você do verso 4 até o versículo 6. Aqui nós temos um juízo, nós temos uma sentença inadiável sendo executada. E aqui é importante que você entenda que na linguagem do Antigo Testamento, em especial do Antigo Testamento, quando nós encontramos a palavra sentença, que do hebraico é a palavra massá, está dizendo para nós que é algo que não pode ser adiado. É uma ordem que não volta atrás. Ezequiel capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 6, temos um juízo, uma sentença sendo executada. Temos uma ordem de Deus, e à primeira vista essa ordem é de grande impacto no sentido de ser impiedosa. Mas quando entendemos o contexto, nós percebemos que Deus não é impiedoso, Ele é justo. E veja o que diz o verso 4. E Ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Versículo 5. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçai. Como é que diz aí, irmãos? Como é que diz aí? Na minha versão bíblica diz, matai. Agora o verso 6 diz, matai a velhos, a moças e a virgens, a moços e virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver um sinal, não vos chegueis. E aí onde é que começa o juízo, irmãos? Começai pelo meu santuário. À primeira vista, esse texto é de assustar. Quando o Deus de amor, que você se acostumou a ouvir aquelas frases, você é a coisa mais grande de Deus, e aí vai, né? Toda aquela linguagem, melosa, melodramática, de um Deus extremamente romântico. Esse mesmo Deus é o Deus que diz, matai. Mas antes de qualquer coisa,
Eu quero que você lembre uma coisa. Lembre de um detalhe. Aqui nós temos uma sentença. E nós temos uma separação do povo de Deus daquele que não é povo de Deus. O Senhor entra em ação chamando o seu anjo e diz assim: olha, existem aqui 4 anjos que são os anjos executores. Mas aqui tem um outro anjo que tem um estojo de escrever, de escrivão. E a esse anjo que tem a incumbência de escrever, ele vai entrar em ação primeiro. E ele vai marcar a testa dos meus filhos que gemem. Aqueles que não se conformam, aqueles que sofrem com as abominações cometidas na minha cidade. Mas aos demais, aqueles que estão testemunhando as abominações e até começaram a ser compatíveis com elas, simpatizantes com elas, a esse sim é dado a ordem aos 4 anjos. Agora sim, esse vocês podem matar. O juízo começa pela minha casa. Para nós entendermos, irmãos, essa passagem tão dramática, essa passagem de juízo, é necessário que você entenda todo o capítulo 7 de Ezequiel e o capítulo 8. Nós temos 3 capítulos de Ezequiel aqui no comecinho do livro, que é aquilo que nós chamamos de literatura apocalíptica. O que é isso? Isso aqui não é o Apocalipse, mas é um tipo de literatura que concorda com tudo aquilo que está no Apocalipse. Mas como o nosso tempo é bem resumido, eu convido você a ler em casa o capítulo 7. E sabe qual é a mensagem do capítulo 7? A mensagem do capítulo 7 é: o fim vem. Uma mensagem de alerta: o fim está chegando. E como o fim está chegando, existe a necessidade do preparo para o encontro com o Senhor. E lembra que esse foi o tema da lição da escola sabatina dessa semana? O dia do Senhor está chegando, se aproxima. E como nós sabemos que o dia do Senhor se aproxima, qual é a nossa postura? Alguns vão dizer assim: o dia do Senhor se aproxima? Tá bom. Outros vão dizer assim: meu Deus, o teu dia se aproxima. Como estou eu diante de um Deus que é santo, santo, santo. Mas a mensagem de Ezequiel 7 é: o dia do Senhor se aproxima. E aí chegamos ao capítulo 8 de Ezequiel. E sabe qual é a mensagem do capítulo 8? A mensagem do capítulo 8 são os motivos pelos quais Deus, no capítulo 9, disse: vão lá e matem. Deus queria um reavivamento e reforma para Israel. Deus exerceu graça e misericórdia para Israel, em especial para Jerusalém. Mas a resposta do povo foi uma de indiferença tão grande, que essa indiferença incomodou a Deus. E os pecados daquela geração, que o profeta Ezequiel testemunhou, foram pecados tamanhos, que o poder de Deus foi impedido de entrar em ação. Me acompanhe Ezequiel capítulo 8, por favor. Ezequiel capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos encontrar 2 impedimentos para a época de Ezequiel, que infelizmente se tornam reais em nossos dias hoje. Impedimentos esses que foram motivos pelos quais a graça de Deus não pôde atuar com plenitude naquela geração, e que podem ser os motivos pelos quais o verdadeiro reavivamento e reforma não aconteça na vida de outros em nossos dias. Ezequiel capítulo 8, verso 1 diz assim: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Verso 2: olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhante à mão e me tomou pelos cachos da cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte. Opa, essa expressão, a entrada do pátio, você lembra de quê? Qual era o cenário aqui? O santuário. E veja o que foi encontrado ali. No versículo 3 ainda diz: onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Versículo 4 diz: eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, logo à entrada. Você consegue se situar aqui na história, quando fala a imagem dos ciúmes? Não. A imagem dos ciúmes, você vai encontrar, por exemplo, no 2º livro de Reis, capítulo 21, versículo 7. Você pode abrir sua Bíblia comigo? 2 Reis, capítulo 21,
A partir do verso 7. 2 Reis, capítulo 21. Depois nós voltamos para Ezequiel. Você vai entender que imagem é essa. Ok? Veja, 2 Reis, capítulo 21. Veja a primeira frase do verso 2. Eu queria pedir que você desse essa luz aqui, por favor. O Cleber, por favor, acende aqui para nós, por favor. 2 Reis, obrigado. 2 Reis, capítulo 21. Veja a primeira frase do verso 2. Fez o que era mal perante o Senhor. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de gente boa, a vida toda. Tá? Esse camarada era gente boa. Tá? Convide o sujeito desse para almoçar na sua casa. Ele vai comer teu fígado. Tá? Mas veja, ele fez o que era mal perante o Senhor. Veja o verso 6. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens. Era agoreiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Para quê? Para o provocar a ira. Sabia que era errado e o sujeito fazia mesmo assim. Pensa, nome ruim. E como se não fosse o bastante, o verso 7 diz: tomou, pois, a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa, também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho. Nesta casa e em Jerusalém que escolhi, todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Agora volte para Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Você entende agora o contexto da imagem que provoca ciúmes? Quando o texto sagrado diz: havia uma imagem, um ídolo pagão dentro da igreja, dentro do santuário, havia um ídolo pagão. Sabe do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um pecado visível, conhecido. É aquele pecado onde todos sabem que é pecado. E mesmo assim, acabam aceitando. Mas como se não fosse o bastante, na visão que o Senhor oferece ao profeta Ezequiel, ele continua dizendo a partir do versículo 6, por favor. Ezequiel capítulo 8, e o versículo 6 ele diz assim: disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Verso 7. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia o que, irmãos? Um buraco onde? Um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. E o verso 8 diz: cavei na parede, e eis que havia uma porta. E o verso 9 diz: disse-me, entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. O meu tema com você nesse final de vigília é bem simples. O que nos impede de alcançar um verdadeiro reavivamento e reforma? Ezequiel ele apresenta para nós duas transgressões do povo de Israel, do povo de Judá especificamente: pecados conhecidos e pecados ocultos. Um ídolo pagão, isso é inimaginável. Um ídolo pagão colocado por um rei pagão ali no templo do Senhor. E aquilo foi se tornando tão normal, que sacerdotes iam lá e adoravam. Levitas, homens que deveriam ser consagrados a Deus, estavam ali adorando o ídolo pagão. Mas quando Deus fala com Ezequiel, para nossa tristeza, ele diz assim: você acha que isso é tudo? Acha que isso é tudo? Você verá ainda coisas piores, coisas muito piores. E aí leva um profeta até uma parede. Você está vendo essa parede? Bonitinha, né? Tem um buraco na parede. Cava. Vai bem fundo. E o que é que você encontra? Uma porta secreta. Estamos falando de ídolos e portas secretas. Pecados revelados e pecados ocultos. A igreja adventista, ela tem por hábito, por praxe, zelar contra pecados declarados. Qualquer pecado de membros da igreja, membros batizados, que se torna público, a igreja não tem o hábito de ser conivente, de ser pactuante. A igreja trata com o pecado da maneira como o Senhor Jesus nos orienta em Mateus capítulo 18. Vai ter com teu irmão e conversa com teu irmão. Se o pecado for abandonado, ganhasse a teu irmão. Mas se o pecado não é abandonado, aí levamos as testemunhas, a comissão da igreja, o pastor, e tudo se resolve ali.
e para o bem-estar do nome da igreja, que é a igreja de Cristo aqui na terra, pecado e pecador são colocados no seu devido lugar. A igreja não está acostumada, e espero que nunca se acostume em época alguma, em lidar com pecados escancarados. Mas existem coisas que a igreja não tem o poder. O meu coração não é jurisdição da comissão da igreja. Não há ata de comissão que abra meu coração. E nunca vai haver. Porque o meu coração é jurisdição unicamente divina. Mas o Deus que enxerga o meu coração, Ele sabe das portas secretas que eu tenho. E nós, infelizmente, esperamos que Deus faça maravilhas em nossa vida, enquanto nós temos a imagem que provoca o ciúme de Deus na porta do santuário. Dá para Deus operar arrevamento e reforma enquanto o templo do Senhor está ocupado com o paganismo? E você entende o que eu estou tentando aplicar aqui para você? Você entende? O ídolo pagão agora não é o ídolo de Manassés, mas é o ídolo que eu coloquei na minha vida. E aí você, como adventista, talvez tente aliviar a consciência assim: mas eu não sou idólatra, eu não adoro Baal, Astarote, Dagon, Shiva, ou seja lá quem for, né? Mas veja o que a Ellen White continua dizendo. Veja o que ela nos diz. Por favor, apague as luzes aqui mais uma vez, Cleber. Eu gosto muito desse texto, e ao mesmo tempo que eu gosto, eu fico preocupado com ele. Patriarcas e Profetas, página 305, Ellen White diz assim: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, ninguém o criou. A vida dele é original, a minha, a sua é derivada da dele. Mas diz, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremos. E veja a ênfase: proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. E o que quer que acariciemos, que tenha a tendência de diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, leia o finalzinho para mim, irmãos. Disso a imagem que provoca ciúmes. E quando nós lemos o mandamento que diz assim: eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, né? Aí alguns irmãos esquecem, dizem assim: mas Deus não é ciumento, porque ciúme é coisa humana. Lá o apóstolo Paulo escreveu que o amor não arde ciúme. O ciúme que nós sentimos é o ciúme da insegurança. O ciúme de Deus é o ciúme do zelo. Ele tem motivos para ter ciúme, eu não. Eu não tenho motivos para ter ciúmes, porque o meu ciúme é baseado no meu egoísmo. O ciúme de Deus é baseado na sua misericórdia. É por isso que ele diz: não terás outros deuses diante de mim. E quando ele diz isso para mim, ele não está sendo inseguro, ele está sendo misericordioso, porque ele sabe que não há outro Deus, e qualquer Deus que eu busque, eu vou me decepcionar. Ninguém pode oferecer o que ele oferece. Mas observe bem, Ellen White diz assim: o que quer que acariciemos, que tenha a tendência de diminuir nosso amor para com Deus, disso nós fazemos um outro Deus. E quando Ellen White diz o que quer que acariciemos, aí você responde por si. Eu sei quem são os meus deuses. Mas deuses com D minúsculo, tá? Aquele deusinho Michuruca. E alguns desses meus deuses são conhecidos. Minha esposa conhece. Porque é ela que testemunha meu temperamento não santificado. É ela que me vê nos momentos de ira, coisa que a igreja não vê. Mas existem coisas também no meu coração que nem minha esposa vê. Por quê? Porque meu coração também não é jurisdição dela. É jurisdição apenas do Senhor. Ídolos declarados, ídolos nas portas secretas. Pecados que todos podem ver. E até que lidar com pecados que todos podem ver é fácil. Até de certa forma é fácil. Mas como, irmãos, lidar com aqueles pecados que só você e o Senhor conhecem? Como? Ellen White diz: qualquer coisa que seja colocada no lugar de Deus, disso fazemos um outro Deus. E nenhum outro Deus, Deusinho com D minúsculo, Michuruca, nenhum deles pode oferecer a paz, a graça e a plenitude do poder do Espírito Santo que o verdadeiro Deus pode oferecer. Por isso, irmãos, se houve um tempo necessário, se houve um tempo onde era necessário desimpedir o caminho para que o Senhor viesse a trabalhar, esse tempo é hoje. E por favor, irmãos, não entenda isso como uma arrogância de nossa parte. Como eu posso? Deus é meu
Deus, o braço poderoso, que com a palavra do seu poder fez o tudo a partir do nada, sabe que Deus não pode Ele mesmo destruir o caminho? Ele pode, poder Ele pode, mas Deus escolheu a minha participação e a sua participação. Ninguém será possuído pelo Espírito Santo fora do seu consentimento. Ninguém será salvo se não quiser ser salvo. Ninguém vai experimentar o verdadeiro reavivamento e reforma sem que primeiro você peça. E a sugestão de Cristo é: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. E o que busca, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. É preciso que você e eu sejamos os instrumentos de Deus para desobstruir o caminho pelo qual o Espírito Santo falará ao nosso coração. É preciso que você e eu sejamos aqueles que tomemos as decisões. O poste ídolo vai sair, a porta secreta será vedada para todo sempre, e assim não haverá obstáculos para que o Espírito Santo seja derramado em minha vida. Ellen White vai além, ela diz assim, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124, ela diz assim: não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo, que irmãos? De todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Se Satanás pudesse fazer o que deseja, nunca haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o tempo do fim. Mas quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, qual o resultado, irmãos? A bênção virá. Se Satanás pudesse fazer isso, irmãos, a nossa vida seria sempre esse mais ou menos espiritual, né? Rico sou e abastado, não preciso de mais nada. Lá no Nordeste a gente fala diferente, né? A Bíblia fala rico sou e abastado. A gente fala assim, rico sou e abestado, tá? Você pensa que é grande coisa, você não é nada perante Deus, né? Se conformou com uma gotinha ou duas do Espírito Santo, né? Enquanto Deus quer dar uma enxurrada de bênçãos. Mas observe bem, o texto diz, né? Ele diz assim: o caminho, não há coisa que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento. Não é o Senhor que fala isso. Quem vai fazer isso, Júlio? Sou eu. O Senhor Deus pode perdoar os meus pecados, mas Ele não pode me obrigar a abandonar meus pecados. Abandonar meus pecados tem que ser uma decisão minha. A escolha tem que ser minha. O poder para vencê-lo vem do Senhor, mas a decisão de abandonar o pecado precisa partir de mim. A minha vontade tem que consentir com a vontade do Senhor. Eu quero encerrar, meus irmãos, apresentando o último texto da Sr. White, nas meditações matinais, e recebereis poder, de 1999, página 301. Ellen White diz assim: toda pessoa que ama a causa da verdade deve orar pelo derramamento do Espírito Santo, e o quanto estiver ao nosso alcance, cumpre-nos fazer o quê? Remover todo obstáculo à sua atuação. Existem coisas que eu não posso fazer. Eu não posso impedir Satanás de perseguir a igreja. Eu não posso impedir que os passarinhos sobrevoem minha cabeça, mas eu posso impedir que eles pousem na minha cabeça e façam ninho. Eu não posso me impedir de ser tentado. Eu não posso me impedir de ter uma natureza caída. Mas aquilo que está ao meu alcance, aquilo que faz parte da minha escolha, isso sim cabe a mim e a você fazermos. Quem é o grande inimigo do reavivamento e reforma? Me desculpem, não é Satanás. Sou eu. Só quem pode impedir um verdadeiro reavivamento e reforma na minha vida, sou eu mesmo. Então o que precisa ser removido? Meu próprio eu. Minha vontade fica de lado, porque minha vontade me levou à miséria. Foi por minhas escolhas que minha vida foi para a lama. E Cristo me encontrou lá e me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Minha vontade provou que não é digna de confiança. Por isso, o maior inimigo contra o reavivamento e reforma sou eu mesmo. Então eu preciso remover o meu eu, para que o Senhor entre verdadeiramente em ação. Eu quero terminar, irmãos, com a última passagem com vocês em 2 Coríntios. Pode acender, por favor. 2 Coríntios, texto bem conhecido, capítulo 6.
2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. É um texto que normalmente é usado no contexto de casamento. Mas esse texto é bem maior do que casamento. Eu quero ler com você. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? E aí continua o texto: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Opa! Você entendeu o que nós acabamos de ler? Lembra qual era o contexto lá de Ezequiel capítulo 8? Onde começa o juízo, irmãos? No santuário. E naquele santuário foi colocado um ídolo que trazia, que provocava os ciúmes de Deus. E agora, séculos depois, o apóstolo Paulo pergunta, né, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E em outro momento Paulo diz: quem é o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus hoje, irmãos? É o templo de Salomão? Passou, foi longe. É o templo de Herodes? Nem pensar. Quem é o santuário de Deus hoje, irmãos? Sou eu. E é você. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Tomara Deus que nenhuma. Porque enquanto a porta do santuário estiver obstruída pela presença de um ídolo, o Espírito não pode entrar. Tire o ídolo. O caminho está agora desobstruído para a ação salvífica de Deus. Reavivamento e reforma como nunca nós experimentamos. Mas é necessário, irmãos, pagar o preço. Sacrifício pessoal, renúncia de nossas próprias vontades e súplica constante: Senhor, faz de mim a tua morada. Essa tem que ser a nossa experiência com o Senhor. E eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Na minha vida, na tua vida. Mas nós temos o direito de pedir que esse melhor se cumpra em nossa geração. Ellen White, ela diz para nós que a promessa do Espírito Santo é sempre vista no futuro, como estando por acontecer. Mas ela diz: é privilégio nosso tê-la em nossos dias. E eu quero orar por você, meu amigo, meu irmão. Eu quero pedir que Deus abençoe a todos nós. E quem está falando aqui com você é alguém que é tão pecador quanto você, que tem seus demônios a vencer, tem suas limitações a serem superadas, que tem os ídolos da vida pessoal em particular, que precisam ser destronados para que o Espírito Santo não tenha barreiras em trabalhar. Então aqui estamos falando como iguais, não há super-heróis. Aqui não há pessoas imunizadas. Aqui há pessoas carentes que reconhecem a estrita dependência de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, a nós orarmos ao Senhor. Pedir que Ele, pelo poder dEle, nos capacite, que Ele opere em nós o querer e o efetuar, para que a nossa débil vontade seja fortalecida pela vontade firme dEle, e o nosso poder tão insignificante seja acrescentado pela onipotência dEle. E assim, todo e qualquer impedimento, seja pecado declarado ou pecado oculto nas portas secretas de nosso coração, sejam extirpados de nossa vida, para que unicamente Cristo, e somente Cristo, ocupe o lugar que Ele merece por direito. Você aceita esse desafio? Eu não sei o que há mais ainda em relação aqui ao final da vigília, mas gostaria de orar com você. Se você puder me acompanhar, vamos ficar de joelhos. Vamos falar com Deus. Vamos entregar nossa vida nas mãos dEle. Pedir que nos dirija, nos abençoe. Se preciso for, nos liberte de nós mesmos. Querido e bom Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela verdade contida na Tua Palavra. E é verdade, ó Deus, que na Tua Palavra nós Te conhecemos como um grande Deus de amor e misericórdia. O Deus da graça e do perdão. Mas nós entendemos também, ó Deus, que Tu és o Deus da justiça, que ama o pecador, mas não tem qualquer ligação com o pecado. Ó Deus, nós cremos que é necessário em nossa vida o abandono de toda e qualquer prática que nos afasta de Ti. Entendemos, ó Deus, nossa débil condição, a Tua Palavra nos descreve muito bem, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ti, de maneira que nós não vemos o Teu rosto em virtude de nossas próprias iniquidades. Ó Deus, nós não queremos mais compactuar com a iniquidade. Por isso, entregamos nossa vida em Tuas mãos, da maneira como nós somos, frágeis, indefesos, fracos de propósito, de poder. E pedimos a Deus que nos tome como estamos. Mas, por favor, Deus, por Tua infinita misericórdia, não nos deixe como estamos. Venha melhorar a nossa vida.
Transforme nosso caráter, ó Deus, e aquilo que nós somos incapazes de fazer, venha acrescentar em nós. Venha arrancar de nós, ó Deus, os ídolos conhecidos, pecados que nós sabemos muito bem que praticamos, e os outros também podem até perceber. Venha tirá-los de nossa vida, ó Deus, e arranque de nós tudo aquilo que não presta, aquilo que Satanás impôs sobre nós, ou aquilo que nós, pelas nossas próprias escolhas, estamos hoje colhendo. Ó Deus, arranque isso de nós, mas no íntimo de nossa relação contigo, naquele momento, ó Deus, onde a igreja não veio, onde o pastor não veio, Tu conheces nosso coração. Venha, ó Deus, selar as portas secretas do nosso coração. E se há algo em nós que somente o Senhor enxerga, e é motivo, ó Pai, de nos excluir da Tua glória, por favor, Deus, arranque isso de nós também. Perdoe nossos pecados, conhecidos e secretos, mas muito mais do que perdoar nossos pecados, nos cure do pecado, nos liberte dele. Não queremos mais dizer o meu pecado, porque não é mais meu. Cristo já o levou de mim, o lançou no esquecimento. Que seja essa a experiência de todos nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a desobstruir o caminho do Teu Espírito, para que pela primeira vez na nossa vida sintamos a plenitude do poder do Senhor, primeiramente transformando a nós mesmos, e em consequência, usando-nos como Teus instrumentos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Abençoe, ó Deus, cada filho que de maneira resistente está aqui nessa vigília. Conduza-nos em paz ao nosso lar, protegidos por Ti. E muito mais do que um bom momento contigo numa vigília, nós queremos ter uma boa vida contigo, uma vida de plenitude aqui na terra, para logo mais termos uma vida de eternidade contigo no dos céus. Nos dê essa graça e a plenitude do Espírito Santo em nossa geração. São as bênçãos que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de